o crepúsculo da utopia, a guerra de separação da Iugoslávia, o parte final. Quando a Iugoslávia ruiu sob o peso das próprias mentiras, não foi apenas o colapso de um país, foi o desmoronamento de uma ideologia inteira. As repúblicas, libertas do jugo vermelho, não marcharam rumo ao caos por capricho, mas pela necessidade de respirar. E o preço da liberdade, como sempre na história, seria pago em sangue. O Exército Comunista, o JNA, Exército Popular Iugoslavo, era uma máquina construída para a obediência, não para a moral. Herdava da doutrina soviética sua rigidez, sua estrutura hierárquica e seu fanatismo ideológico. Uniformes verde-oliva, capacetes de aço M59 e fardas sem alma simbolizavam o peso do regime. O soldado não era indivíduo, era ferramenta. Com a morte de Tito, o JNA transformou-se numa força etnicamente distorcida, dominada por oficiais sérvios e alimentada por um nacionalismo travestido de internacionalismo socialista. Os quartéis ecoavam discursos sobre a unidade do povo trabalhador, mas nos bastidores, generais como Velkio Kadiovic e Blagoje Adžić preparavam planos de contingência para esmagar qualquer tentativa de secessão. A guerra na Eslovênia, a primeira fratura. Em junho de 1991, a Eslovênia foi a primeira a dizer basta. Pequena, montanhosa, economicamente mais forte e com uma população etnicamente homogênea, declarou independência. O JNA reagiu de imediato, enviando blindados e colunas mecanizadas para reprimir o golpe separatista. Os combates duraram apenas 10 dias, mas foram simbólicos. As forças eslovenas, a Terektorial na Obramba eslovena, eram compostas por milicianos, policiais e ex-soldados do próprio JNA que desertaram. Usavam fardas irregulares, jaqueta civis sobre camuflado e uma convicção inabalável. Suas armas eram leves, mas precisas. Fuzis M70, derivados do AK-47 iugoslavo, metralhadoras Astava e granadas caseiras. Usaram o terreno montanhoso ao seu favor, emboscando comboios blindados e cortando as linhas de abastecimento. Tanques T-55 e transportes BTR-60 do JNA tornaram-se alvos fáceis em estradas estreitas e vales confinados. A televisão eslovena transmitia imagens dos blindados destruídos e civis jogavam flores sobre soldados rendidos. O Exército Vermelho de Belgrado, acostumado a impor medo, encontrava pela primeira vez resistência verdadeira. A Guerra da Eslovênia foi curta, mas letal, e mais que uma vitória militar, foi um ato simbólico de libertação. Quando o último tanque sérvio cruzou a fronteira, o regime comunista perdia a primeira peça de seu dominó. A Guerra da Croácia, o inferno de Vukovar. A Croácia seguiu o mesmo caminho. Em 1991, sob a liderança de Franjo Tudamon, um ex-general comunista convertido em nacionalista, Zagreb declarou independência. Mas a Croácia era diferente. Seu território era etnicamente misto, com comunidades sérvias concentradas na Krajina. Belgrado reagiu com fúria. O JNA cercou a cidade de Vukovar, um ponto estratégico às margens do Danúbio. Durante 87 dias, a cidade foi bombardeada sem cessar. Artilharia pesada, foguetes Grad, morteiros de 120 milímetros, um espetáculo de destruição indiscriminada. Os croatas, armados com pouco mais do que rifles de caça e fuzis capturados, resistiram com heroísmo inumano.
combatendo casa a casa, usavam táticas de guerrilha urbana, escavavam túneis, transformavam ruínas em fortalezas. A cada quarteiro perdido, um novo grupo civil pegava em armas. O lema era simples: melhor morrer livre do que viver sob a bota vermelha. Vukovar caiu em novembro de 1991, mas a vitória sérvia foi pírrica. O mundo assistiu horrorizado. Imagens de hospitais destruídos e civis executados correram o planeta. A propaganda comunista, que ainda falava em unidade proletária, desmoronava diante do sangue inocente. A derrota moral do regime foi total. A Croácia, devastada, mas indômita, consolidou sua independência com ajuda estrangeira, reformando suas forças armadas e criando unidades de elite como a Guarda Croata, GNG, equipada com armamentos ocidentais, fardas camufladas e doutrina tática moderna. A Guerra da Bósnia, o coração partido dos Balcãs. Se a Croácia foi o inferno, a Bósnia foi o abismo. Em 1992, a Bósnia-Herzegovina declarou independência, mas seu território era um mosaico étnico explosivo. Bósnios muçulmanos, católicos croatas e sérvios ortodoxos dividiam cidades, vilas e até famílias. O JNA fragmentou-se. Os sérvios locais criaram o Exército da República Sérvia da Bósnia, VRS, comandado por Ratko Mladic, um estrategista frio e brutal. Com tanques T-72, peças de artilharia D-30 e mísseis antiaéreos SA-6, cercaram Sarajevo e iniciaram o cerco mais longo da Europa moderna, 1.425 dias. Os bósnios, sob Alija Izetbegović, lutavam com o que podiam. Suas tropas, o exército da Bósnia e Herzegovina, vestiam uniformes improvisados, misturando fardas antigas do JNA com roupas civis. Empregavam emboscadas, franco-atiradores e sabotagem, operando sob constante falta de munição. O cerco de Sarajevo foi uma coreografia de horror. Snipers caçavam civis. Colunas de fumaça subiam sobre mercados e escolas. Cada rua se tornava uma linha de frente. Mas ainda assim, a cidade resistiu, e essa resistência, nascida do desespero, simbolizava a luta de toda a região pela liberdade. Em 1995, após o massacre de Srebrenica, mais de 8.000 mortos, a paciência do Ocidente terminou. A OTAN lançou a Operação Deliberate Force. Bombardeios F-16 e Mirage 2000 atacaram depósitos de munição, radares e blindados sérvios. O domínio aéreo da Aliança Atlântica esmagou o poder comunista remanescente. Foi o fim militar do Sonho Vermelho. E com ele, a última chama da Iugoslávia se apagou. O despertar das nações. Quando os canhões silenciaram, os distritos fumegavam sobre uma nova Europa. Eslovênia, Croácia, Bósnia, Macedônia, Montenegro e Kosovo emergiram, exaustas, devastadas, mas livres. Livres da mentira do igualitarismo forçado. Livres do jugo de um regime que transformara a fraternidade em opressão. A reconstrução foi lenta, mas o renascimento foi real. A Eslovênia ingressou na União Europeia e se tornou a economia mais próspera dos Balcãs. A Croácia modernizou suas forças armadas e, em 2013, uniu-se à União Europeia, transformando-se num destino turístico vibrante. Mesmo a Bósnia, marcada por cicatrizes profundas, conseguiu criar uma democracia multipartidária. O comunismo prometeu união e prosperidade e entregou ruína e guerra. Mas a liberdade, ainda que nascida entre ruínas, trouxe reconstrução, comércio e vida. Os generais comunistas desapareceram, os símbolos foram apagados e as estátuas de Tito, outrora onipresentes, agora repousam cobertas de ferrugem e musgo, lembranças de um tempo em que a mentira se fazia de fé. Hoje, nas praças de Ljubljana, Zagreb e Sarajevo,
Jovens vestem roupas ocidentais, seguram smartphones e bebem café em paz. O som que se ouve não é mais o das sirenes, mas o das ruas vivas, de nações que, enfim, pertencem a si mesmas. O comunismo caiu, e com ele caiu o véu que escondia a verdade. A liberdade não nasce da igualdade imposta, mas da coragem de escolher o próprio destino.